E aí, consciência, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Vou apresentar para vocês então como ficou a nossa plataforma de mineração de otimizações. Pode ser que o nome ali mude, que eu estou pensando ainda, mas por enquanto vai ser isso, tá? Então eu quero mostrar para vocês o passo a passo de como funciona, quais são todas as variáveis que tem aqui. E já de antemão, qualquer coisa, se tiver interesse, é só entrar em contato através do e-mail aí na descrição do vídeo para que a gente possa conversar, tá bom? Então vou abrir aqui o MetaTrader também só para vocês terem uma noção de como ele vai funcionar certinho. E depois, no final desse vídeo, depois que eu terminar de apresentar, eu vou deixar um trecho dele rodando ali um ativo, né? Como você pode ver aqui, ele demorou 11 minutos para fazer um ativo. Vou deixar ele rodando aqui, depois eu acelero o vídeo para vocês verem na prática ele funcionando, fazendo todos os passos, tá? Então vamos lá. Aqui na dashboard eu vou ter a quantidade de ativos que eu selecionei, vai ser nessa aba aqui. Qual é o passo atual? Nós temos atualmente 5 passos, né? Vou explicar cada um desses passos para vocês. Aqui a quantidade de setups aprovados. Lembrando que aqui eu já fiz uma otimização para mostrar para vocês já o resultado final e depois vou passando o passo a passo de como ele faz toda a operação. O tempo total decorrido, então, para fazer esses 4 ativos aqui de 3 meses, demorou 48 minutos. Claro que vai depender muito da sua máquina, né? E do desempenho dela para questão de tempo. Mas no meu computador levou esse tempo aqui, tá? Deixei esse computador só para isso. Se precisarem também de computador, só me avisar que eu consigo montar alguma coisa legal para vocês aí, dependendo do orçamento. Então aqui nós temos o botão para iniciar e o botão para reiniciar. Quando eu clico em reiniciar, ele vai salvar uma pastinha para a gente ali que eu vou mostrar para vocês depois também. Aqui nas partes de configurações, o que, que nós temos? Toda vez que você instalar, né, baixar ali, extrair os arquivos no seu computador, você vai selecionar em qual pasta vai estar todas as informações, como onde vai estar o robô, onde vai estar o setup ali de otimização e assim por diante. Então você vai clicar aqui em selecionar e vai escolher a pasta que você deseja que tenha todo o processo, né? Então o ideal é que você, por exemplo, venha aqui nos seus documentos ou em algum lugar, crie uma pasta que você quiser, o nome que você quiser, colhe o arquivo que você vai receber, né? E aí você vai selecionar essa pasta aqui. Então no meu caso aqui, ó, eu vim aqui onde eu criei documentos, no MT5, seleciono essa pasta aqui que é onde vai tudo acontecer, tá bom? Aqui é o número de terminais que você vai abrir. Então, por exemplo, quando você vai fazer um teste 1 a 1, né, que seria o passo 2, ele vai abrir 10 terminais de uma única vez, tá? No meu computador ele suporta tranquilamente 10 terminais. Tem que ver quais as especificações do teu computador para que ele não trave. Então é ideal que você comece ali com 5, ver como que vai estar o desempenho do seu computador e aí você vai aumentando. No meu, o valor ideal que eu achei ali foi 10, tá? Então ele vai abrir 10 MT5s ao mesmo tempo para fazer cada uma dessas otimizações. No final do vídeo ali, na hora que eu colocar para rodar, vocês vão entender bem. Então você escolhe quantos MetaTrader você quer que abra simultaneamente, tá? Aqui você vai ter que colocar o número da sua conta para que ele rode, né? Se você não tiver uma conta no MT5, ele não vai rodar, tá? E escolha muito bem qual é a corretora que você vai usar por conta dos históricos de dados, tá? Eu recomendo geralmente a RoboForex para poder fazer a otimização por conta que o histórico deles são bem bom. Ou se você tiver algum outro corretor que você confie bastante no histórico de dados das operações, tá bom? Aqui é quanto que a gente quer que seja o capital inicial, né? A gente está levando sempre em consideração essa partezinha aqui, ó, da otimização, né? Que a gente escolhe o capital, qual vai ser a moeda, né? No caso, qual é a alavancagem, se vai ser qual é a latência. Então, é reflexo basicamente dessas informações aqui, tá bom? Então, voltando para cá, o capital inicial, qual é a alavancagem, qual que é a latência e depois a gente começa os passos a passos, tá? Aqui no... Aí sempre que você quiser salvar, tem um botãozinho aqui embaixo, tá bom? Então, quando a gente vem aqui para o passo 1, a gente vai selecionar o robô que a gente quer utilizar,
né? Então vou lá na pasta que ele está, seleciono o robô que eu quero e também vou ter que selecionar o set, né? Que seria o setup ali do robô que você quer otimizar. Como funciona isso? Basicamente, quando você vem aqui na parte de configurações, você habilita que ele quer uma otimização, né? Eu utilizo muito o algoritmo baseado em genética rápida e o critério complexo máximo, tá? Mas você pode utilizar outros ali. Nesse caso, você vai selecionar todas as caixinhas que você quer fazer a otimização. Conforme você vai colocando aqui as otimizações, os passos vai te dando um resultado ali de quantas combinações possíveis tem. Aqui tem milhares de combinações. Porém, quando a gente vai fazer o teste de fato, ele pega 10.000 combinações aleatórias ali para poder fazer o teu teste. Então, quando você começa a fazer o teste, você tem que estar com isso aqui selecionado. Depois que você preencher todos os parâmetros que você deseja otimizar, clica com o botão direito, salvar, dá um nome para ele, salva na pasta que você quiser. Se quiser salvar direto na pasta que vai estar o otimizador, né, o minerador, fica à vontade. Mas senão você pode salvar em uma pasta específica e depois só abrir lá. Aí, então quando eu seleciono aqui o robô e o set, eu seleciono a data que eu quero fazer o backtest também, né, a otimização. Então, quando eu inicio uma otimização, por exemplo, que eu configurei aqui, ele vai me dar um relatório dessa forma aqui, né? Então, a otimização é isso, ele vai pegar 10.000 combinações e vai fazer os testes aqui para ver qual é o melhor resultado, tá? Então, esse é o passo 1 que nós temos da nossa otimização e aqui são os parâmetros que a gente precisa preencher. Depois que foi feito essa otimização igual está aqui, né? Então ele vai fazer essa otimização e aí a gente vai preencher o passo 2, que é para fazer um backtest de cada um desses itens que foi encontrado ali, para que a gente possa validar se aquele teste, se aquela otimização, né, foi realmente sucesso ou não. Então, o que a gente tem de parâmetro aqui? A gente tem a data de início e a data de fim. Então, eu geralmente deixo a mesma, que é a da otimização, né? Mas aí você pode pensar em alguma outra estratégia. Eu peço o lucro mínimo que ele vai encontrar. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho, vou organizar aqui por lucro. Ele vai fazer essa mesma coisa, ele organiza por lucro, ele vem aqui e remove todos que tem 0 transações, remove o que tem perdas e remove o rebaixamento maior que 50%. Aí vai sobrar esses resultados aqui. Quando eu coloco o lucro mínimo, quer dizer que ele não vai pegar nenhum desses testes aqui, ó, que o lucro seja menor do que eu colocar aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 10.000, aqui ele vai filtrar e vai remover todos esses lucros que estão abaixo de 10.000, tá? Então é isso que ele faz aqui nessa parte. O lucro máximo funciona da mesma forma. Se eu sei que, por exemplo, aqui deu, sei lá, 700.000, 300.000, 1 milhão, a gente sabe que é muito difícil ele dar os nossos critérios satisfatórios. Então eu já excluo também todos os lucros que estiverem acima de, no meu caso, 190.000. Mas você pode colocar o valor que você acha interessante, tá? Aqui, qual é o drawdown máximo absoluto? Ou seja, qual que é o drawdown máximo que eu aceito que faça o teste. Então, por exemplo, aqui ele vai pegar, vai fazer o cálculo e vai saber, o drawdown máximo foi 50.000, então ele já vai descartar. Foi 38, vai descartar. Foi 35, 34, ele vai manter, tá? Então, aqui é o drawdown máximo que eu quero aceitar em uma operação. Aqui você pode colocar em porcentagem também, fica a teu critério, mas eu gosto de deixar assim porque ele na minha opinião, ele é mais assertivo. Aqui o número de ativos que eu quero encontrar, né, de setups válidos que eu quero encontrar. Então, por exemplo, aqui ele vai fazer o teste de cada um desses, né? Claro que se você colocou lá que ele vai abrir 10 terminais ao mesmo tempo, então ele vai abrir 10 testes, um de cada um desse aqui ao mesmo tempo. E aí, qual que é esse parâmetro aqui de 10? Toda vez que ele vier aqui, veio aqui atender meus parâmetros, do valor mínimo de lucro e o drawdown mínimo, ele vai dando aprovado ou reprovado. Se for aprovado, se ele encontrar 10 aprovados, ele para de fazer o teste. Se ele não encontrar os 10 aprovados, ele vai fazendo os testes aqui até ele encontrar os 10 aprovados. Ou um outro parâmetro que eu coloquei é o máximo de passes possíveis, né? Então eu vou falar assim, se chegar em 10 passes é porque não vai dar certo.
né? Então você chegou em 10 passos, fez 10 testes aqui e ainda não encontrou esses 10 ativos, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar e saber, desses 100 passos que a gente fez, a gente tem pelo menos 5 ativos aprovados? Se ele tiver 5, ele já para e passa para o próximo ativo ou encerra ali conforme a necessidade. Agora, se eu colocar aqui que é 5 e ele só encontrou 3 até agora, por mais que passou de 100, ele vai continuar fazendo até encontrar o mínimo de 5, tá? Então é isso que significa esse mínimo aprovados aqui. E o feio seguido, se der qualquer erro aqui na otimização, ele vai tentar 10 vezes seguidas, esperando 1 minuto para que seja feita a próxima tentativa. Passou 10 tentativas e continuou dando erro, ele vai pular e vai para a próxima parte, tá? Então é assim que funciona a otimização do passo 2. Ele clica aqui, executa um MetaTrader, vai esperar o resultado, vai analisar, vai ver se é aprovado ou reprovado. Clica aqui, né, automaticamente vai abrir esse MetaTrader, vai abrir 10 de cada vez e vai fazer esses testes, aprovado ou reprovado. Se você vir aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu só achar aqui, ó. Então o que que ele fez? Ele pegou todos os resultados que vieram aqui dessa otimização, fez aquele filtro que a gente colocou lá, né? Então eu coloquei que eu quero o lucro mínimo de X, o lucro máximo de Y, e aqui ele já foi dando o resultado para nós e foi fazendo, ó, teste 1, iniciado, reprovado. Por que esse aqui foi aprovado? Porque foi lucro negativo. Por que esse aqui foi aprovado? Porque ele está num lucro bom e está menor que o meu drawdown absoluto, que foi de 35 mil que eu coloquei lá. Aqui está 31, então ele foi aprovado. Aqui foi aprovado por negativo. Aqui ele foi aprovado por quê? Porque o lucro tá ok, mas o drawdown foi de 98. Então é isso que ele vai fazendo aqui. E ele abre 10 MetaTraders por vez, tá bom? Agora no passo 3, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esses. Ele vai pegar esses 19 setups que ele encontrou que foi aprovados aqui e vai fazer um teste out of sample, que a gente chama, né? Que é basicamente pegar, se eu fiz o backtest aqui até 1 de janeiro de 2026, eu tenho que pegar um período após o meu backtest para ver se ele é válido. Por quê? Porque acontece que se eu for lá e só pegar até a data atual, pode ser que não seja válido de fato aquele teste. Então eu faço um teste de out of sample de 6 meses depois do backtest. Então se aqui eu coloquei janeiro de 2026, eu vou começar a fazer um backtest a partir de janeiro de 2026 até uma data específica. Aqui eu coloquei 2 meses só para ser mais rápido e mostrar para vocês, mas geralmente eu faço de 6 meses. Por quê? Porque aí os backtests que passarem aqui quer dizer que realmente deu certo. Porque imagina que se eu faço um backtest até hoje e já coloco para rodar, eu não sei se realmente vai dar certo ou não. Então quando eu faço esse passo 3 aqui, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso. É a mesma coisa que eu tivesse feito a otimização hoje e já colocado para rodar durante 6 meses para ver se ainda assim me daria lucro, tá? Então isso aqui é um dos passos mais importantes, na verdade, da otimização. Tá? Então você coloca geralmente a data posterior ao do backtest aqui em cima, tá bom? Aqui eu coloquei 2 meses só para ser mais rápido, mas geralmente eu coloco 6 meses. Depois que ele vier para cá, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele encontrou 18 backtests aprovados aqui na parte 2, né? No passo 2. No 3 ele encontrou apenas 12. Por quê? Porque teve alguns, né, que foram reprovados, ou seja, ele fez o out of sample e não passou, ou seja, deu perca ou prejuízo ou ficou com um drawdown muito alto, então ele descarta. E aí depois, por último, no passo 4, ele vem aqui e faz o backtest inteiro. Então eu geralmente coloco a data inicial que eu iniciei o backtest, né? Então a mesma data aqui, até a data final, que seria onde eu fiz o out of sample. Por que eu faço isso? Porque pode ser que quando eu encerrei o teste no dia 1º de janeiro, ele continuou operando, mas deu um drawdown muito alto e deu ruim, né? No caso ele não entrou dentro do meu enquadramento. Então, se você for ver aqui, ó, acontece que só 9 de fato foi aprovado. Por quê? Porque nesse meio caminho entre finalizar um backtest e iniciar o out of sample, ele deu um drawdown alto e descaracterizou a nossa estratégia. Então por isso que ele só passou por 9. E aqui também pode ser que eu tenha, por exemplo, 18 testes
aprovados, mas desses 18, 3 testes foram exatamente iguais. Então deu o mesmo lucro e a mesma perda. Então eu já elimino para a gente não ter que ficar fazendo testes aleatórios, tá bom? Então no passo 4 é basicamente isso que eu faço. Eu faço a data de início da otimização e a data final do out of sample. Aqui você coloca qual que é o drawdown máximo que o CSV, o robô vai começar a reportar ali para a gente saber. No caso de vocês vão ter que colocar essa parte do código que eu vou fornecer para vocês dentro do robô de vocês, porque se vocês não colocarem isso, não tem como o robô saber qual foi os drawdowns que você teve sem para a gente fazer o portfólio. Claro que se você quiser só fazer o backtest e encontrar os melhores resultados ali, você não vai conseguir. Por quê? Porque eu preciso saber dia a dia, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu preciso saber dia a dia qual foi o drawdown para a gente ver se vai ser válido no portfólio ou não. Se você quiser fazer, ele vai chegar até nessa parte aqui e vai te dar um resultado, ok, aquele setup foi bom, se não foi, né? Aí, se você quiser criar o portfólio, que vai ser o passo 5 que eu vou mostrar para vocês o resultado, aí sim vocês precisam colocar essas partes de código ali dentro do teu robô para que ele consiga gerar, tá bom? Então aqui vai ser dessa seguinte forma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. E aqui, ó, eu coloco dentro desse código que eu mencionei para vocês, eu coloco os drawdowns que teve dia a dia, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no dia 9 ele teve um drawdown de 1012. Aí no dia 11 ele foi até 3.230. E depois ele foi lá e deu lucro. Então, quando eu coloco aqui que eu quero que ele comece a registrar os drawdown a partir de 1.000, 2.000, 5.000, você que escolhe, ele vai começar a registrar diariamente aqui esse drawdown aqui. Por quê? Porque daí depois quando eu for fazer o portfólio, ele vai pegar todos os ativos e vai ver, no dia 10 aqui, dos 10 ativos que eu fiz o backtest, né, a otimização, teve mais algum que deu drawdown de 1.000, 2.000, 3.000? Beleza, ele vai juntando esses drawdown e quando chegar, né, na comparação ele vai ver, esse conjunto de ativos, ele ficou abaixo dos 35.000 de drawdown absoluto que eu coloquei lá? Ele ficou, então beleza, então esse aqui é um setup válido. Não é, ele ficou para 40.000, então ele descarta. Então por isso que essa parte aqui para gerar o relatório, né, o nosso portfólio, ela é essencial. E daqui a pouco eu mostro por quê. E aqui a gente vai ter o número de setups finais também mínimos, né? Então aqui eu geralmente deixo 10, mas pode colocar qualquer valor. E aí aqui no passo 5 é onde você vai definir algumas coisas para o seu portfólio. Então, por exemplo, eu quero aceitar no máximo, com base no meu capital inicial aqui, que é 50.000, qual é o drawdown máximo que eu quero aceitar do meu portfólio? Vou colocar aqui 70%, 20%, 50%, aí fica a teu critério. Aqui é o limite máximo de ID, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se você for ver aqui no ativo EURUSD, ele encontrou 17 possibilidades de setups lucrativos. Porém, quanto maior o número de setups lucrativos de cada ativo, maior vai ser o número de combinações possíveis e mais vai demorar. Então, por isso que eu coloco aqui geralmente o ID 7, né? O que é esse ID? Basicamente é o que o meu código lá vai gerar os IDs aqui para a gente comparar, tá? Então, por isso que quem quer fazer o portfólio teria que colocar esse código meu ali. Eu vou tentar pensar em uma forma onde não precise, mas atualmente preciso colocar esse pequeno trecho de código no robô de vocês ali. E aqui o máximo de ativos e portfólio. Se você deixar zerado, se eu tenho 12 ativos, ele vai fazer uma combinação de 12 ativos. Se eu quero só restringir para 5, aí ele vai tentar fazer um portfólio em cima de 5 ativos, tá? Eu já vou mostrar na prática para vocês tudo isso aqui. Tá bom? Então essas são as configurações que nós temos aqui para o robô. Então eu vou fazer aqui na parte de ativos, você pode colocar quantos ativos você deseja fazer a otimização. Quanto mais ativos, mais vai demorar tudo, tá? Então sempre é relativo e proporcional aqui. Você pode clicar aqui para adicionar ou você pode simplesmente vir aqui e adicionar manualmente, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero colocar BTC, USD, não sei, tá? Você pode vir aqui e adicionar e salva aqui para poder de fato
de fato ele salvar lá no arquivo de teste. Portfólio funciona dessa seguinte forma, né? Então vou explicar para vocês. Então aqui a gente gera automaticamente quando você coloca o código os arquivos de drawdown, né? Então se eu vier aqui no meu nesse teste que eu já fiz, eu tenho vários arquivos, ó, tá vendo? Eu tenho aqui 155 arquivos de drawdown, que são 12 ativos, cada ativo achou 5, 10, 15 setups, então ele dá esse resultado. E do Profit a mesma coisa, né? São sempre iguais, é o drawdown e o Profit, porque eu gravo também aqui, ó, o, o lucro mês a mês, tá bom? Então eu gravo aqui ó, o lucro mês a mês de cada ano e assim a gente consegue ter um resultado também de quanto foi o lucro total desse robô nos últimos X anos ou no período que você fez a otimização ali, tá bom? Então aqui ó, ele vai encontrar os arquivos, ele vai ver todos os ativos que ele encontrou aqui nos arquivos e eu posso selecionar quais ativos eu quero ou eu posso deixar todos selecionados. Quando eu faço, você vai ver a diferença aqui, ó. Vou colocar aqui que eu quero só 5 IDs, né? Então, ou seja, desses 17 aqui, ó, que eu tenho de disponível, ele vai pegar todos que tem o ID até o número que eu escolhi. Então, seria até aqui, até os 5, né? Em vez de pegar os 17, ele vai pegar apenas 5. Por quê? Por conta da questão de velocidade. Vou fazer o teste aqui para vocês verem. Ó, deu 1,7 milhões de combinação esse setup aqui de máximo de 5 ID e máximo de 5 ativos. Nesse setup ele me deu aqui um lucro de 1.321% e esse lucro aqui total. Quando eu utilizo essa estratégia aqui, você viu que deu 3,68 segundos. Agora, se eu vier aqui e aumentar, por exemplo, o número de ativos, né, o número de IDs disponível. Então, agora, de 1,7 milhões, já passou para 7,5 milhões de combinações possíveis. Então, quanto maior o número de IDs e maior o número de ativos, mais vai demorar. Então, aqui, ó, demorou 9,09 segundos. O outro tinha demorado 3 segundos. Por quê? Porque aumentou o número de combinações. Se eu vier aqui e desmarcar o máximo de ativos do portfólio, você vai ver que já vai para 6,4 bilhões de combinações possíveis, tá? Então, quanto maior o número aqui, mais vai aumentando o tempo de testar o portfólio. Aqui eu estou na página de portfólio, aonde eu faço isso de forma individual, né? Então eu posso ir lá e selecionar os arquivos que eu quero, mas quando você faz aqui o teste e você já tem configurado a nossa parte do sistema ali, você já vai ter tudo pronto na hora que você finalizar, tá? Então, quando finalizar aqui, ó, você vai ter essas pastas aqui, ó, basicamente. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou ter aqui os portfólios finais. Então, o que é o portfólio final? Ele já fez esse teste aqui que a gente está fazendo manualmente aqui, que me dá os melhores resultados. Então, se eu abrir aqui, é sempre na ordem de melhor para o pior. Então, o número 1 deu esse relatório aqui, ó. Então, foram esses ativos aqui. Um lucro total de 737%, drawdown, vai me dar os resultados ano a ano, tá? Mês a mês também. E aí eu posso simplesmente pegar os setups aqui que ele me deu, né? Foram 4 e colocar para rodar ali na minha VPS e etc. Aqui também tem um informativo. Além disso, você tem como pegar também aqui de forma individual o resultado. Então eu tenho aqui todos os ativos, né? Então aqui foram 4 ativos. Cada ativo eu vou ter a otimização dele, se eu quiser utilizar depois. Eu tenho aqui o backtest, né? De cada um dos passos. Aqui eu tenho o relatório final também. Eu posso pegar, abrir o relatório final e ver quais foram os resultados desse teste. Então foi 64 mil de lucro, máximo de drawdown 27 mil, tá bom? Então a gente tem todo planilhado para ficar fácil para vocês entenderem. Além disso, nós temos aqui também todos só os relatórios de Profit, que é para você fazer o portfólio de forma mais simples, todos de drawdown, e aqui nós temos aqui um resumo de como foi esse teste, né, de tempo, de que cada um levou, como que foi a parte aqui, ó, o ativo X demorou X minutos, quantos encontrou, né, quantos passos encontrou, cada passo encontrou quantos setups, e
que mais? Nós temos aqui também um detalhamento de tempo de cada um dos passos aqui, tá? Também de outra forma. E basicamente é isso. Quando a gente finaliza, a gente tem esse arquivinho aqui que basicamente é só eu vir aqui ver qual é o setup que eu gostei mais. Ah, esse aqui deu mais porcentagem. Pego esses setups e utilizo no meu no meu na minha VPS e deixo rodando ali, né? Caso eu queira fazer, por exemplo, cada um desses ativos individuais, né? Então, em vez de eu vir aqui e colocar todos esses passos para utilizar e fazer a otimização de novo, vamos supor que eu quero vir aqui e não quero mais deixar aqui como no passo 2 como lucro mínimo de 10 mil. Eu quero deixar com 5 mil. Aqui o lucro máximo tá tantã, para eu não ter que vir aqui fazer a otimização de novo, que é o mais demorado. Se eu vou utilizar o mesmo robô, se eu vou utilizar a mesma data de início e de fim, eu não quero ir lá e gastar mais 1, 2, 3, 4 horas para fazer essa otimização de novo. Então o que, que eu venho? Eu venho aqui no OTZ individual, vou selecionar qual é o ativo que eu quero rodar, vou selecionar aonde está o XML dele, né? Porque o nosso próprio robô já gera isso aí para a gente. Então se eu vier aqui na nossa otimização, abrir o ativo que eu quero, então EURUSD, e eu vim aqui no passo 1, ele já vai ter esse relatório para mim, ó. A hora que eu abrir ele, ele já vai mostrar para mim tudo que já foi feito, então eu não preciso fazer de novo. Aí basta vir aqui nas configurações e fazer as configurações individuais que eu quero também, tá? Então vou selecionar de novo a pasta aqui, que eu tô fazendo o backtest. Vou selecionar quantos terminais vai abrir, qual é o número da conta. De modo geral, esse aqui ele pega lá inicialmente do outro. Você só tem que selecionar o diretório aqui e o robô para confirmar. Então você vai configurando de forma individual qual é os parâmetros que eu quero utilizar aqui. Então eu posso tanto deixar rodando aqui, né, 24 horas por dia os ativos fazendo na ordem sequencial, ou eu posso vir aqui e fazer individualmente o ativo para eu ver configurações diferentes, né? Então aqui eu quero colocar outro tipo de configuração e eu testo, ele vai fazer do passo 2 em diante e vai me dar os mesmos resultados ali daquela forma que está aqui em cima, e aí ele vai ser salvo aqui nos arquivos. Vai criar uma pasta aqui OTZ individual, tá? Aí você vai ter algo parecido com isso aqui para facilitar a sua vida, tá bom? Então, as pastas que você vai mais utilizar vai ser o OTZ Save, que ele vai salvar esse resultado aqui. Só que para ele salvar lá na pastinha, você tem que clicar em reiniciar, tá? Depois que você clica em reiniciar, que daí ele faz toda essa movimentação de mandar para lá, ó. Vou clicar em reiniciar, você pode ver que dentro da pasta só tem esse backtest. Ele dá o nome do robô e a data. Então, se eu vier aqui agora, ó, ele vai reiniciar, né? Então, ele vai começar a salvar aqui para nós todos os resultados. Beleza, fez o salvamento, agora já tem outra pasta aqui, ó, tá? Foi salvo aqui às 17h10. Se eu clicar aqui, agora eu vou ter todas aquelas pastinhas que eu falei para você, incluindo o portfólio final, que é só você abrir, ver qual é o resultado que você tem, se gostou ou não, e aqui você já tem os 7 para importar lá no seu robô e deixar rodando bonitinho, tá? Fora todos os outros, pode acompanhar individualmente. Vamos supor que agora eu quero fazer um teste individual, né? Então o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar aqui, então quero esse ativo. O relatório vai vir daqui agora, eu acabei de salvar, né? Então vou pegar ele aqui. Cadê? OTZ Save, esse foi o último, então vou pegar o EURUSD, vou vir na otimização, vou pegar, e agora vamos supor que eu quero fazer uma configuração diferente, tá? Então aqui vou continuar esse aqui, agora eu quero que o lucro mínimo seja 10 mil, aqui por exemplo seja 210 mil, o drawdown máximo seja apenas 30 mil, aqui pode deixar, eu vou deixar igual, o número de setups aprovados, máximo de 10 passos, mínimo de 10, falha 10, aqui eu vou deixar igual, e aqui eu quero colocar também que seja a partir de 2 mil de drawdown. Vou vir salvar as configurações, ok. Agora é só vir aqui em iniciar e ele vai fazer o teste para gente. Quando eu começo o teste, ele vai começar passo 1, passo 2, passo 3 e assim por diante, tá? Conforme
as necessidades aqui das nossas configurações, tá? Faltou aqui só eu selecionar aqui o robô. Aqui foi 50%, tá? Então tem que colocar certinho aqui, senão ele não reconhece. Backtest aqui tá certo, aqui também vou salvar, beleza. E agora eu vou iniciar aqui o backtest. Ele vai começar a fazer a busca desses novos parâmetros ali para facilitar para a gente, né? Então, como ele já leu aqui o passo 1, agora ele já vai iniciar direto no passo 2. Ele vai iniciar 10 MetaTraders aqui para ir encontrando aquele setup perfeito conforme eu conversei com vocês, tá? Então ele abriu um, daqui a pouco ele vai abrir outro, dois, três, ele demora 7 segundos entre abrir um setup e outro, tá? Então vou parar aqui só para não levar muito tempo, mas basicamente é assim que está funcionando o nosso sistema de mineração de otimização. Qualquer dúvida também a gente está à disposição, tem um e-mail, vai ter o contato ali quando vocês tiverem acesso ao minerador. Então é isso que a gente tem. A gente tem como já finalizar todo o processo utilizando o minerador. Então ele coloca ali 12 ativos, leva mais ou menos 20 e poucas horas no meu processo. Então eu deixo ali, deixo a máquina rodando. Quando eu finalizo ali, né, eu já tenho esse resultado aqui do portfólio final pronto. Só pegar, ver se eu gosto ou não e eu coloco para rodar no meu robô. Ah, se eu não gostei de nenhum desses, eu posso vir aqui e individualmente fazer o portfólio, posso fazer individualmente um ativo, tá? Lembrando que quando eu faço individualmente, ele vai salvar os arquivos para mim, né? E aí para eu gerar o portfólio eu tenho que vir de forma manual aqui, tá? Venho aqui, seleciono qual é o ativo e assim por diante, tá bom? Vou fazer mais vídeos particionados, né, para como funciona cada coisa, para que não fique um vídeo tão longo e vocês acabem sendo difícil de encontrar as partes. Mas aqui é um vídeo geral e depois eu vou fazer um vídeo específico para cada parte do nosso processo aqui, para que vocês entendam de ponta a ponta como funciona a lógica. Lembrando que se você vai utilizar o nosso sistema, você tem que colocar ali a parte do código, que vai ter uma outra abinha aqui de downloads para vocês baixarem essa parte do código para vocês implementarem e terem essa geração desses relatórios, que é essencial para fazer funcionar, porque sem isso a gente não consegue pegar os relatórios, saber quando que foi o lucro, quando que foi prejuízo, qual foi o lucro de cada mês, qual foi o drawdown de cada dia e assim por diante. Daí a gente não consegue gerar o portfólio sem esses arquivos, tá bom? E aqui você pode ver também, né, de forma visual somente, sem ter que ir lá e abrir o arquivo, você pode ver o resultado que deu certo, né, os 10 melhores. E aqui você pode salvar o PDF também, tá? Quando você salva, você tem um outro relatório que você pode mandar para o teu cliente, pode salvar por algum motivo. E aí ele mostra mês a mês, tudo certinho. E os resultados aqui, quanto que deu de lucro em cada ano, qual foi o drawdown máximo em cada ano, em cada mês aqui, tudo bonitinho, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí, pode mandar um e-mail que a gente vai esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Então, pessoal, vou colocar aqui para rodar uma otimização inteira aqui, né? Só de um ativo, desde o zero, para vocês verem. Vou acelerar o vídeo para não ficar tão longo, mas só para vocês entenderem o conceito, né? Então, eu coloquei aqui que ele vai ter abrir 10 ao mesmo tempo. E aqui é só a questão das datas aqui para não ficar tão longo. Então, vou iniciar. E na verdade eu sempre clico em reiniciar por garantia para ver se tem alguma coisa ali de backup. Se não tem, a gente inicia e agora vai começar desde o passo 1 todo o processo. Só para recapitular, o passo 1 a gente faz a otimização, passo 2 ele encontra os setups aprovados, passo 3 ele valida para ver se os setups aprovados realmente dão lucro, depois ele gera o histórico completo, vê se continua dando lucro, daí ele faz o portfólio para a gente, tá? Então eu vou deixar rodando um passo a passo completo aqui, né? Só do primeiro ativo, na verdade.
porque tem que ter 4 ativos no mínimo, 3 ativos no mínimo para gerar o portfólio, então eu vou fazer só o primeiro para vocês verem. E o portfólio e geração, vocês já viram como funciona, então não tem necessidade de deixar os 4 ativos aqui. Mas quando eu for fazer um outro ativo, né, um outro backtest, eu deixo o full time rodando ali dá mais ou menos 40 e poucos minutos, e daí eu posto um vídeo só sobre esse setup completo, tá? Então vou deixar rodando aqui. Vocês vão ver que vai abrindo vários MetaTraders aqui. Primeiramente ele abre apenas um MetaTrader que é para fazer a otimização. Aí depois, a partir do passo 2, 3 e no 4 ele vai abrir 10 MetaTraders ali, tá? Então vou deixar rodando aqui. Vou dar uma acelerada no vídeo e daí quando terminar vocês já vão ter uma noção exata de como funciona aqui o passo a passo, tá bom?